Olá, dando sequência ao nosso estudo de ontem, que falava a respeito de uma liderança que serve como Jesus, hoje nós vamos estar falando a respeito de 100 mecanismos de controle mais encorajamento mútuo. Ou seja, uma liderança que serve como Jesus, sem mecanismo de controle mais encorajamento mútuo. É isso que Jesus quer de nós. E o texto que nós vamos estudar hoje está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 ao 4, que diz assim: Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu e façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. E quando o grande pastor aparecer, vocês receberão a coroa gloriosa, que nunca perde seu brilho. Eu fico imaginando o dia que Jesus chamou a Pedro e perguntou: Pedro, tu me amas? E 3 vezes ele fez a mesma pergunta, e na terceira vez Pedro, um pouco já chateado com Jesus, disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus finda essa conversa dizendo: então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus chamou Pedro a apacentar as suas ovelhas e não as ovelhas de Pedro. Então todos nós líderes, todos nós pastores, todos nós que exercemos uma certa autoridade dentro da igreja, a gente precisa entender isso. As ovelhas não são nossas, as ovelhas não são minhas, não é sua. Essas ovelhas são de Cristo, e Cristo nos chamou para apacentar, ou seja, cuidar dessas ovelhas. Amar essas ovelhas como se Ele próprio estivesse ali cuidando dessas ovelhas. Então, todas as vezes que eu e você, a gente se dispor a fazer algo no reino de Deus, a gente precisa imaginar que nós estamos representando Jesus naquela ocasião. Ou seja, o que Jesus faria, como Jesus falaria, como Jesus trataria as pessoas. E em muitos momentos a gente acaba fazendo aquilo que nós queremos, a nossa vontade, acabamos falando algo que não deveríamos falar. Então precisamos refletir naquilo que Jesus quer e na responsabilidade que Jesus nos deixou, ao nos deixar responsável pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. O texto de apoio está em João capítulo 13, versículo 15, que diz assim: Eu lhes dei exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Ou seja, toda vez que você foge da vontade de Deus, ou seja, você acaba fazendo a sua vontade, você faz diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Jesus, Ele é tudo, Jesus está em todos, ou seja, Jesus é o nosso foco. A Ele devemos buscar, a Ele nele devemos nos espelhar. Então, todas as vezes que eu e você procurarmos fazer algo no reino, vamos olhar para Jesus, vamos nos focar em Jesus, e assim tenho certeza teremos sucesso.